Boa noite, povo de Deus, graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. É um motivo de grande alegria estar mais uma vez na casa do Senhor, porque Ele nos prometeu que onde nós estivéssemos reunidos, Ele estaria no nosso meio. Mas devemos louvar o Senhor em todo o tempo e em qualquer lugar onde estivermos. Mas aqui na casa do Senhor parece que é mais especial ainda, né? Vamos curvar as nossas cabeças para que nós possamos conectar o nosso espírito com o espírito do nosso Pai e que pudermos adorar a Ele. Querido Pai, nós te agradecemos, porque mais uma vez o Senhor nos deu esse tão precioso privilégio de estar na sua casa e aqui puder sentir a tua presença, pois o Senhor nos prometeu, Pai, que onde nós reuníssemos ali o Senhor estaria no nosso meio. Por isso nós te damos graças, te agradecemos, porque em tudo que faz, em tudo que fizemos, o Senhor está presente. Em todos os lugares onde reunimos, Pai, o Senhor está presente, pois assim o Senhor nos prometeu. Obrigado, Senhor, por ter olhado para nós com um olhar de bondade em mais um dia, onde o Senhor nos deu o privilégio de começar mais uma semana. Não somos merecedores, Pai, mas o Senhor fez de nós merecedores. Somos fracos, Pai, mas o Senhor nos fortalece a todo tempo, porque o Senhor tem planos para nós no futuro. O Senhor colocou nós, ó Pai, em todos os projetos do Senhor. Não que o Senhor não poderia realizar tudo sozinho, mas o Senhor nos deu o privilégio, ó Pai, de participar de tudo. Obrigado, Senhor, por confiar em nós, ó Pai. Obrigado, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas. Obrigado pelo ar que respiramos, pela luz que colocou diante dos nossos olhos. Obrigado, Pai, por nos abençoar, na qual nós possamos, ó Pai, contemplar tudo aquilo que o Senhor colocou diante dos nossos olhos. Que ainda essa noite, Pai, o Senhor possa mostrar para nós muito mais. O Senhor possa tocar nos nossos lábios, para que aqui nós possamos glorificar o Seu santo nome. Que ainda essa noite, Pai, o Senhor possa, Senhor, revelar para nós a Tua palavra, tocando, Senhor, nos lábios daquele, ó Pai, que louva o Senhor, nos lábios daquele, ó Pai, que vai trazer a Sua mensagem, para que ele, ó Pai, cheio do Espírito Santo, possa vir, Pai, e fazer aquilo que o Senhor determinou. Assim nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, nos abençoe e nos guarde, para que ainda hoje, amanhã e sempre, nós possamos carregar a Tua mensagem. Assim eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Eu quero dar as boas-vindas a você que nos visita hoje pela primeira vez. Que o Senhor continue te abençoando, viu? Volte sempre à casa do Senhor, é nossa casa. Amém? Eu convido os irmãos para abrir a palavra de Deus no Salmo de número 130. Salmo de número 130. Está no 5º livro da coletânea dos Salmos. Eu aprendi isso lá na Igreja Batista Árvore da Vida, lá do Confisco. Alguém aqui conheceu a Igreja Batista Árvore da Vida, lá do Confisco? Alguns conheceram essa igreja. Eu aprendi lá. Amém?
Glória a Deus. Coloca sobre os seus pés. Vamos juntos. Glória a Deus. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Esteja atento os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que seja temido. Espera no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que a sentinela pela manhã. Sim, mais do que a sentinela espera pela manhã. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Louvado seja Deus. Querido Pai, nós te agradecemos, porque nos deu, Senhor, um coração sedento, um coração cheio de desejo, Pai, de apropriar da Tua palavra. Que ainda hoje, Senhor, essa noite, o Senhor possa, Pai, preencher mais e mais o nosso coração, para que nós não saiamos daqui vazios, e sim, Pai, saciados com a Tua palavra. Assim eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto a equipe de louvor se posiciona, cumprimenta os irmãos que estão do seu lado, dê as boas-vindas a ele, amém? Glória a Deus. Aqui na ponta. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Graça e paz. Amém. Boa noite a todos. Vamos louvar o Senhor com alegria, né? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Na palavra do Senhor diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará nos meus lábios. Vamos louvar o Senhor com toda alegria, com todo o nosso coração, prestar o nosso melhor culto ao Senhor nessa noite. Amém?
louvor, toda honra e toda glória. Amém? Em todo tempo. Em todo tempo te louvarei. Todo tempo. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Todo tempo. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Tudo que tem fôlego, Louve ao Senhor. então vamos louvar o Senhor bem forte, com toda a animação, com todo o ser. Amém? É para o Senhor. Aleluia. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Eu louvo nos vales, louvo nos montes. Eu louvo de dia e louvo à noite. Eu louvo no berço e estou cercado. Os meus inimigos serão derrotados. Enquanto eu viver,
Pai. Todo que tem fôlego, louve ao Senhor. Meus irmãos, amém. Em Malaquias, a palavra do Senhor, ela nos diz que tragam todos os dízimos ao depósito do templo, para que haja provisão em minha casa, né? Deus, Ele não precisa do nosso dinheiro, mas a casa do Senhor, ela precisa, né? Para que ela possa continuar de pé. E em Coríntios fala que a gente tem que contribuir conforme o nosso coração. Abra seu coração para a casa do Senhor. Nós precisamos manter essa casa de pé, e não é fácil. A gente não sabe que, se não for nossos esforços, assim, Deus abençoando, a casa do Senhor não se mantém, não é verdade? Então vem família, vem alegre, vem contribuir para a obra do Senhor, para que nós prosseguimos, amém? Aleluia, glória a Deus. Reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer
justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Te adora. Aleluia. Aleluia. Quantos adoram o Senhor nessa noite? Amém? Dá um glória a Deus aí. Aleluia, glória a Deus. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pelos dízimos e ofertas tragos na casa do Senhor, que possa continuar, Senhor, a tua obra até que o Senhor venha. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Continue, Senhor, abençoando, dando força a cada irmão que pôde e não pôde contribuir, dando graça, Senhor, que eles possam ser cada dia mais firmes na tua palavra, firmes na tua casa, Senhor, com a tua obra. Nós te agradecemos todos sempre. Amém. Vamos orar para nossas crianças, amém? Amém, glória a Deus. Hoje só temos moças, né? Amém? Vamos estender nossas mãos para abençoar. Amado e soberano Deus e Pai, mais uma vez estamos na tua presença, Senhor, para te agradecer pelas essas vidas aqui, Senhor, representadas, nossas crianças, Pai, que são templos do Senhor, que o Senhor possa abençoar cada dia a vida delas, que elas possam continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, que elas desçam agora, Senhor, para aprender mais de Ti, que o Senhor possa abrir o entendimento delas, que elas possam caminhar sempre, Senhor, seguindo os seus caminhos. Nós te pedimos, te agradecemos por todo sempre. Amém, graças a Deus. Que elas desçam agora, amém? Vamos continuar a obra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. O Senhor é maravilhoso, né, igreja? A palavra do Senhor diz, aqui em Números 23, versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? O Senhor tem cumprido as promessas dele em nossas vidas, amém, igreja? A promessa do Senhor é que estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos. O Senhor está conosco nessa noite, falando ao nosso coração e derramando o seu amor infinito, que transborda em nossos corações também, amém, igreja? Louve ao Senhor com todo o teu coração, se derrame diante do Pai nessa noite.
esse amor que mesmo sem merecermos, Ele se entregou, Ele se deu. Mesmo tão cansados, nós éramos desprezados, desprezíveis. Nós não éramos nada, nós não somos nada se não for o Senhor. Mas Ele nos escolheu, Ele nos amou com esse amor imutável, incomparável. O amor do Senhor é um amor que jamais passará, independente das circunstâncias. O seu amor por nós é infinito. Aleluia. Que possamos cantar esse refrão mais uma vez. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível, me faz estar de pé, rompendo pela fé. Seu amor me leva a passos verdes, onde eu posso descansar. Aleluia. Que possamos descansar no Senhor. Às vezes as lutas, às vezes as circunstâncias podem nos fazer nos afastar do Senhor, porque o Senhor, Ele não nos afasta de nós. É nós que afastamos dEle. Ele tem promessas para nós. Independente se a gente um dia cair, mas voltar, as promessas do Senhor ainda estão lá para nós. Mas depende de nós. Ele não muda. Então que possamos, a cada dia mais, buscar o Senhor, clamar ao Senhor em todo tempo, porque só Ele é digno, só Ele é digno de todo louvor. Ele nos fez, nós somos dele, assim como diz no Salmo 100. Nós somos o seu pastoreio, Ele é o nosso pastor, e nada nos faltará, nada nos faltará. Independente de tudo, clame ao Senhor, confia nele, entregue tudo na mão dele, entregue e descanse. Não adianta você falar eu entreguei, mas continua preocupado, nervoso, apreensivo. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas e Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor.
incomparáveis são suas promessas. Aleluia. Boa noite, igreja. Graça e paz. Graças a Deus por tudo quanto Ele tem nos dado nesses dias. Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Evangelho, segundo nos escreveu Marcos, capítulo 11. Estaremos lendo do primeiro versículo até o versículo 11. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, pela segunda vez, que você seja bem-vindo em nome do Senhor. Volte sempre. A casa é do Pai e as portas estão sempre abertas para vocês, todas as vezes que quiserem adentrar esse santuário. Os irmãos encontraram Marcos 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar, por que vocês estão fazendo isto? Digam-lhe, o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram o jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que estavam ali lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam os seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que havia cortado nos campos. Os que iam diante dele e os que seguiam gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Aleluia. Pai, nós te agradecemos por mais uma vez, Senhor, poder estar na tua casa nesse dia, pois aqui tivemos pela manhã, onde nós pudemos aprender partículas da tua palavra, que foi de grande valia para nós nesse dia. E agora à noite, Senhor, estamos aqui mais uma vez, juntos para adorar ao Senhor, para exaltar o teu nome, para dizer que o Senhor é incomparável para nós. Ah, Pai, para dizer que o Senhor é o Deus dos céus e da terra, o Senhor Altíssimo, aquele que habita entre os querubins.
e aquele que está aqui no nosso meio nesta noite, para trazer revelação da Tua palavra aos nossos corações, para revelar, Pai, aquilo que esteja oculto, Pai, aos nossos corações nesta noite. Por isso nós oramos, ó Pai, por revelação. Revele, Senhor, a Tua palavra para nós. Mostre-nos, ó Deus, o que o Senhor precisa, o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Que não seja eu, mas o Senhor através de mim. Ah, Pai, nada sou indigno, Senhor. Mas a Tua misericórdia, o Teu amor, tem nos alcançado, tem me alcançado. E eu estou aqui, Pai, diante do Senhor. Careço das Tuas misericórdias. Pai, dependo do Senhor, Pai. Ah, Deus de amor e bondade. Que nesta noite a Tua igreja saia daqui edificada através da Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Os irmãos podem assentar. Graças a Deus, irmãos. Nós, segundo a tradição, né? Hoje trata-se do Domingo de Ramos, né? E nós entramos na última semana, que é a semana em que antecede o sofrimento de Jesus e que antecede o sacrifício, a morte de Cristo na cruz do Calvário, mas também antecede a ressurreição do Senhor. Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo para todo sempre. Aleluia. Isso, irmãos, que nos alegra, sabe? Isso que nos deixa, sabe, feliz de saber que Ele morreu, mas Ele ressuscitou, tal como Ele havia dito. E como a palavra, as profecias, já havia falado, Ele morreria, mas ressuscitaria. A morte jamais iria vencer o Filho de Deus. A morte não venceria Ele, mas Ele é que venceria a morte, aleluia. E Ele, irmãos, está vivo e está aqui nesta noite para trazer a alegria aos nossos corações, aleluia. Graças a Deus. Hoje pela manhã, nós tivemos aqui na Escola Bíblica Dominical, que foi uma bênção. E eu quero assim, já de antemão alertar os irmãos ou fazer um convite para toda a igreja. Venha, irmãos, à Escola Bíblica Dominical. É onde nós estamos aprendendo muitas coisas boas. É onde se aprende a palavra de Deus. No culto como esse, de pregação, não vai haver espaço para você questionar quem está pregando. Sabe? Mas na Escola Bíblica Dominical, fala-se, é escola. Escola é o lugar onde se aprende. A escola onde você pode questionar. A escola onde você vai ouvir e vai perguntar e responder os questionamentos do professor. E Deus, irmãos, tem abençoado grandemente, sabe? Eu tenho um privilégio muito grande de, desde criança, ser aluno da escola dominical. É um privilégio muito grande. E desde os 18 anos de idade, que eu sou professor de escola dominical. Desde os 18 anos de idade, eu venho lecionando em escola dominical. Onde tem, irmãos, nós temos aprendido grandes coisas. Sabe, a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é uma fonte inesgotável. Não há como, irmãos, nós, sabe, esgotar todo o conteúdo que há na palavra de Deus. Todos os dias há uma novidade
atento da palavra de Deus. Você pode ler o versículo, vamos citar aqui o Salmo, como já foi falado aqui, o Salmo 23. Você pode ler o Salmo 23 todos os dias. Todos os dias tem uma revelação nova. Não é isso, pastor Luiz? Toda manhã, irmãos, vai vir uma revelação nova, uma coisa nova. E nós não podemos levantar a cabeça e dizer, eu sei tudo, eu já sei, eu não preciso de vir à escola bíblica dominical. Precisa sim, irmãos. Precisamos de estar na escola dominical para aprender a palavra de Deus, aleluia. E hoje tivemos uma lição aqui, um estudo maravilhoso, concernente, o que nós vamos comentar aqui, vamos, pela misericórdia de Deus, pregar nesta noite, o rei humilde e sua entrada triunfal. O rei humilde e a sua entrada triunfal. Quando se trata, irmãos, de uma entrada, sabe, você pode imaginar bem, um jogador de futebol foi contratado por uma equipe ou um time famoso, o camarada é famoso, aí faz aquela festa e ele entra, né, vai adentrando ao estádio e a torcida toda aplaudindo, há fogos, aquela coisa toda, e o camarada entra como se fosse o rei, sabe, cheio de pompa. Da mesma forma, cantores famosos por aí, quando eles vão entrar ao palco, sabe, o povo todo se levanta, aplaude, grita, assovia e faz aquele alvoroço inteiro. Presidentes, reis da terra, de igual modo. Mas veja bem aqui, que há um rei que entrou em Jerusalém, não montado em um cavalo, sabe, o cavalo real, não em um cavalo real, não numa pompa de rei, mas um rei humilde, entrou montado em um jumentinho. Alguém vai dizer, podia dizer assim, mas que rei é este? Que rei é este? Interessante, irmãos, que aqui em Jerusalém entrou montado em um jumentinho. Mas um dia ele vai retornar montado em um cavalo branco. E na sua coxa direita está escrito assim, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Mas até então, aqui ele está humilde. A preparação nos versículos de 1 a 6, nós vemos aqui, quando se aproximou de Jerusalém, sabe, perto em Betfagé e Betânia, ele pediu aos seus discípulos que fossem buscar até a aldeia próxima um jumentinho para ele. E olha, e há uma coisa interessante aqui, que aquele jumentinho, ele não poderia ser um jumento que já foi montado por alguém. A profecia, irmãos, a profecia fala que seria um jumentinho que não foi ainda montado por ninguém. E olha para vocês verem uma coisa aqui. Quando nós lemos esse texto, quando a gente se depara aqui, a gente vê a onisciência de Jesus e a autoridade dele.
nem João, ou melhor, nem Marcos, os 4 evangelhos falam sobre esse texto. Os 4 evangelistas, eles escreveram sobre isso, e nenhum deles, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas e nem João, nenhum deles afirma que Jesus havia conversado com o dono daquele jumentinho, já havia pedido, já havia agendado com eles, para que ele ia necessitar no momento exato. Mas veja bem como Jesus fala para os discípulos: olha, vocês vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão um jumentinho amarrado, o qual ninguém jamais montou. Jesus sabia, irmãos, que o jumentinho estava naquele lugar, naquela rua, justamente ali, e era aquele que ele precisava. Então ele fala com os discípulos: vai lá e pega esse jumentinho. Por que isso, irmão? Porque já havia uma profecia concernente a isso, e Jesus sabia disso, e ele fala com autoridade: vai lá e busca. E se alguém, ou se eles perguntarem: por que estão fazendo isso? Por que vocês estão desamarrando esse jumentinho? O que vocês vão responder para eles? O Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele. E traga para mim. E isso foi feito. Isso foi feito. Quando os discípulos chegam, aqueles 2 discípulos chegam naquele lugar e vai desamarrando ali o animal imediatamente. E Lucas fala que os donos, reclamaram. E Lucas, ele fala que o dono reclamou: por que vocês estão fazendo isso? E logo quando eles responderam e falaram tudo que Jesus havia mandado, eles então abriram mão, obedeceram. E quantas vezes nós, irmãos, ouvimos que Jesus está mandando nós fazermos alguma coisa para o reino de Deus, para a expansão do reino, e às vezes nós desobedecemos, né? Desobedecemos, mas que Deus tenha misericórdia de nós. Ele sabia exatamente onde o animal estava e o que seria dito pelos donos. Então, quando Jesus falou assim: olha, vocês vão lá, se perguntarem, sabia que o dono ia perguntar. Claro, se você tem um animal, não é isso, Robson? Você tem um animalzinho lá, chega alguém, vai pegar, logo você vai questionar: mas o que é? Por que você está pegando? Por que você está pegando o meu animal? Aí eles disseram assim: não, Jesus mandou. O Senhor precisa dele, aleluia. O Senhor precisa dele. Aquele animalzinho, aquele jumentinho seria usado pelo Senhor, aleluia. Jesus entraria em Jerusalém montado naquele jumentinho, mostrando sim a sua humildade, Veja bem, aqui à frente nós vamos falar. Jesus, filho de Davi. Quem foi Davi? O rei de Israel. E era da descendência de Davi que viria um reino eterno, que seria o próprio Jesus Cristo, que assumiria esse trono eterno de Davi. Mas então, irmãos, aqui na preparação, a onisciência e a autoridade de Jesus, então diz aqui que ele sabia aonde estava o jumento, aonde estava aquele animal e o que seria dito pelos seus donos. Segundo, o Senhor precisa dele. Essa foi a frase
que foi usada, que Jesus falou, quando ele te perguntar, você diz assim, o Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele. Essa frase demonstra o quê? Que Jesus, embora seja o Criador de tudo, Ele escolhe, irmãos, uma coisa simples para o seu propósito, aleluia. Jesus criou todas as coisas, irmãos. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, tudo foi criado por Ele. Todas as coisas foram criadas por Ele. Então, demonstra o quê? Demonstra que Jesus, embora seja o Criador, aleluia, de tudo, Ele escolhe usar as coisas simples. É o simples que Ele vai usar. Ele não vai chegar aqui, Ele usa, pode usar, sabe, um doutorado, sabe, uma pessoa intelectual, Ele vai usar. Mas Ele quer usar o simples, Ele quer usar você, que diz, eu não sei nada, eu simplesmente só sei ler muito mal, mas Deus, o Senhor, Ele quer usar você também. Ele quer usar você para quê? Para ganhar as almas, para expandir o reino do Senhor na terra. Porque é Ele, irmãos, é Ele que dá sabedoria, é Ele que capacita, sabe? É Ele que capacita. Não é nós que dizemos, não, eu já sou capacitado. Não. É Ele que dá capacidade. Ele que vai colocar as palavras nas nossas bocas. Não é assim que falou Jeremias? Jeremias, quando o Senhor chama Jeremias, Jeremias fala, Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança ainda, eu sou ainda uma criança. Mas Deus fala com ele assim, Jeremias, não te diga que és uma criança, porque o que eu te mandar, você vai falar. É o que o Senhor manda, irmãos. É na hora que Ele quer usar você, Ele vai usar de maneira que você vai ficar, sabe, surpreendido. Surpreendido. O pastor até falou para nós aqui de manhã, que quando ele foi, a primeira vez que ele foi pregar, sentiu até um calafrio, sem saber o que fazer, porque na igreja onde congregou, era assim, se pegava laço, fulano, você vai pregar aqui hoje, não é assim, pastor? E aí, diz o pastor que quando chegou no altar, abriu a boca, Deus deu palavra, aleluia. É na simplicidade, irmãos, é na simplicidade. Eu lembro também a primeira vez que eu tive uma experiência pregando, sabe, aos 22 anos de idade, nós fomos a uma viagem, fizemos uma viagem na cidade de Aimorés, lá próximo o Espírito Santo. Fomos visitar um amigo e quando chegamos ali, foi eu, meu irmão e um outro amigo nosso. E lá durante o dia, nós chegamos no sábado de manhã, ficamos ali o dia inteiro, o povo conhecendo a gente. E à noite teve um culto na casa de uma irmã. E nós fomos neste culto, chegamos lá, eu e meu irmão e esse outro rapaz que estava junto, nós cantamos, tocamos violão e aquela coisa, todo o povo gostou da gente. E o meu irmão pregou naquela noite, lá naquele culto, na casa. E aí o pastor lá disse assim, olha, o seu irmão pregou que agora você vai pregar na praça amanhã. E aquilo eu gelei. Pregar na praça? Ele disse sim, vai pregar na praça, no culto ao ar livre. Irmãos, eu gelei. Mas
pedir a misericórdia de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia. Irmãos, eu vou te falar para vocês uma coisa. Eu orei. E Deus ouviu a minha oração. Deus ouviu a minha oração. Cheguei no culto à praça. Uma praça estava lotada de gente. Muita gente. Além dos irmãos e pessoas não crentes. Que interior assim costuma, sabe, agrupar muita gente. E eu orando, enquanto o culto estava desenrolando, eu orando, pastor, pedindo misericórdia. Deus, tenha misericórdia de mim. Deus, tenha misericórdia de mim. Me dá a palavra, usa segundo a tua vontade. Irmão, sabe o que aconteceu? Deus ouviu minha oração. O pastor chegou assim no meu ouvido e falou assim: irmão Jairo, é o seguinte, o pastor Ezequias, ele é de Resplendor. Ele está passando aqui, não vamos dar oportunidade para ele pregar agora, e você prega na igreja à noite. Até então, sabe, eu respirei. Ufa, vai dar um tempo de eu buscar mais. E fui para o culto à noite, irmãos. Pastor José Vieira, de saudosa memória, conhecia meu pai. E aí nos apresentou, né, diante da igreja, eu e meu irmão, né, filho do pastor Ramos, e aquela coisa toda, fez aquele, sabe, aquela apresentação. E quando foi a hora da oportunidade, ele disse: irmão Jairo vai vir pregar. Eu subi, irmãos, tremendo, sabe, a mão gelada, e aquele aperto no coração. Mas quando eu abri a palavra, irmãos, li o texto, Deus me usou poderosamente, aleluia. Foi uma experiência, irmãos, que jamais eu tive depois. Como Deus me usou, como Deus falou à igreja através de mim. Isso mostra, irmãos, que o nosso Deus, aleluia, Ele usa as coisas simples. As coisas simples. Aquele jumentinho, sabe? Um jumentinho, um filhote de jumento, sabe? Não, a Bíblia não fala aqui há quantos anos tinha aquele animal, mas o certo é que ele era um filhote. E ainda ninguém havia montado nele. Ninguém havia montado nele. Para quê? Para que estava se cumprindo a profecia, aleluia, as profecias do Senhor. Muito bem. O animal nunca tinha sido montado. Em terceiro lugar, no contexto da Bíblia, um animal que nunca havia sido montado, era separado, consagrado, sabe, para serviços reais. Os animais, irmãos, aqueles que não foram montados ainda por ninguém, eles eram separados, eles já haviam sido consagrados para um serviço real, sabe? Real. Por essa razão, por esse fato que Lucas, Marcos aqui, ele está dizendo que o animal jamais teria sido montado por ninguém. Muito bem. A apresentação. O rei que escolhe a humildade. Olha aqui, os versos 7 e 8, diz assim: trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos
e Jesus montou. Muitos estenderam os seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que havia cortado nos campos. Trouxeram então o jumento, pegaram-se a multidão, pegaram-se os seus mantos, alguns colocaram sobre o jumento, outros esparramaram pelo chão, pegaram-se ramos dos campos, espalharam pelo chão, e agora Jesus começa a adentrar. E uma coisa maravilhosa aqui, é que quando ele começa a entrar junto com os discípulos, eles começam a caminhar, o povo agora começa a exaltar a Deus, aleluia. O povo começa a exaltar a Deus e a dizer: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, aleluia. O que quer dizer Hosana? O povo gritava Hosana. O que significa isso? Eles estavam dizendo: Senhor, salva-nos, salva-nos agora. Essa expressão, Hosana. O povo saiu gritando pelo caminho: salva-nos agora. Bendito é o que vem em nome do Senhor, aleluia. Hosana nas alturas. Hosana ao filho de Davi. O povo sabíamos que ele era o filho de Davi. Davi, o rei de Israel. E Jesus era o filho de Davi. Por essa razão que, voltando atrás aí, vocês vão ver que o cego Bartimeu, quando ele estava no caminho mendigando, e passou aquela multidão, imediatamente ele perguntou: mas o que está acontecendo? Aí alguém diz assim: Jesus está passando. E Bartimeu começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a palavra diz que alguém foi lá e disse: olha, não perturba o mestre, não perturba o Senhor. E aí a palavra fala que ele gritava mais alto ainda: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olhemos, quando Jesus ouve alguém chamá-lo pelo nome, filho de Davi, ele atende. Por isso que quando você for orar, estiver orando, chama-o de filho de Davi, você vai ver que ele há de responder a sua oração, ele há de socorrer você, assim como ele socorreu Bartimeu. Aleluia. Aleluia. Aqui então, irmãos, nós vemos um grande contraste aqui de poder, né? Jesus montado em jumentinho não era diferente dos generais romanos, né? Dos imperadores que era montado em cavalo, né? Bonitos, sabe, aqueles garanhões. Não era qualquer um, não, era aqueles mais famosos. Ninguém montava no cavalo real, ninguém montava, ninguém podia montar. E me vem à memória aqui, não está anotado aqui, mas me vem à minha memória uma passagem, do livro de Esther, quando
quando Amã, ele tentou matar todos os judeus. Ele tentou destruir todos os judeus, fez uma artimanha, falou com o rei Assuero, fez uma casinha de caboclo para todos os judeus, para destruir os judeus, por causa de um judeu que não se curvou diante dele, por nome de Mardoqueu. Ele ficou tão furioso que Mardoqueu não se curvou, que ele fez o seguinte: ele lá perto da sua casa, num lugar bonito, sabe, numa praça, ele fez construiu um palanque grande lá e colocou uma forca bem alta, num lugar bem de destaque, para pendurar, matar ali Mardoqueu. Mas veja bem, os planos dos homens não são os planos de Deus. Quando Deus, irmãos, Ele está no controle da nossa vida, o diabo pode tentar fazer o que for, pode armar a maior forca que for, que você está protegido, você está na mão do Senhor, e aquele que está, aleluia, nas mãos do Senhor, protegido pelo Senhor, jamais o inimigo terá vitória sobre a sua vida, aleluia, jamais terá vitória. E quando Amã já estava maquinado tudo, já estava tudo preparado, sabe, a palavra diz que Esther havia convidado eles para um banquete, sabe, banquete, o rei, e chamou Amã também. Amã vem, e Amã ficou todo feliz, e a história fala lá, não dá tempo a gente comentar tudo, mas o certo é que quando Esther, no meio daquela alvoroço todo ali, ela comenta para o rei e diz que alguém quer matar, alguém queria matá-la, e o rei falou: mas quem é que quer matar a minha rainha? Quem é que quer matar a minha rainha? E Esther fala assim: é o general Amã, é o chefe da guarda Amã. E a palavra fala, irmãos, que Amã agora, desesperado, sabe, começa a gritar, chorar e querer se desculpar, pede a Esther que tenha misericórdia, pede misericórdia, e o rei, antes disso, voltando atrás um pouco, o rei pergunta para Amã, se Amã, eu quero honrar alguém, sabe, Amã? Eu quero honrar alguém. E o que eu devo fazer para honrar essa pessoa? Aí Amã, achando que ele estava querendo honrar o próprio Amã, ele disse: ó, mas ele vai querer honrar a mim mesmo, porque eu sou o cara aqui, ué. Eu faço tudo para o rei, eu sou o camarada aqui. Então Amã fala assim: olha, rei, você vai pegar, pega o cavalo real, sabe, o cavalo real, olha para vocês verem, ninguém montaria nesse cavalo, somente o rei. Pega o cavalo real e para que coloque sobre esse cavalo real, e essa pessoa coloca as roupas reais sobre ele, e coloca sobre este animal, e sai proclamando pelo reino a seguinte frase: assim se fará ao rei a quem quer honrar, aleluia. E sabe que o rei falou para ele: olha, Amã, corre depressa, faça isto, mas para quem, rei? Para quem, rei? Ele disse: para
o judeu Mardoqueu. Faça isso para Mardoqueu. Olha, veja bem, irmãos, o inimigo agora, hein? Envergonhado. Teve que fazer, sabe, pegar Mardoqueu, pegar o cavalo real, colocar Mardoqueu, vestiu a roupa real e saiu pelo reino, clamando: assim se fará o rei a quem o rei quer honrar. E saiu proclamando. Então você veja bem, irmãos, veja bem aqui, Naamã, ou melhor, Amã, ele foi derrotado, sabe? Ele foi derrotado. O que nós estamos trazendo aqui justamente é o que? Esse animal, Jesus Cristo, não saiu, não montou-se num animal como este, mas com um simples jumentinho. Não era o rei que eles estavam esperando. Não era o rei que eles estavam esperando, porque o judeu, eles esperavam o rei que viesse lá do palácio. Mas Jesus Cristo, ele entrou triunfante, entrada triunfal, aleluia. O rei humilde, sabe, o rei humilde, mas entrou vitorioso, aleluia, triunfante naquele lugar. O povo gritava hosana, o povo diz: bendito é quem vem em nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Os generais, a diferença aqui entre os generais romanos, que entravam montados em cavalos, sabe, de guerras, símbolo de conquista e de força. Jesus entra no jumentinho. Sabe o que o simbolizava? Estava simbolizando o que? Paz e serviço. Paz e serviço. Quanto os animais dos generais, dos imperadores romanos, que estava representando conquista e força, Jesus com seu jumentinho estava simbolizando que ele estava trazendo o quê? Paz, aleluia, e serviço. Em quarto lugar, cumprimento da profecia. Este ato que nós podemos ver em Zacarias capítulo 9 e o verso 9, diz assim a palavra de Deus. O profeta Zacarias, ele profetizava no capítulo 9 e o versículo 9 diz assim: alegra-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, aleluia, humilde e montado no jumentinho, cria de uma jumenta, aleluia. Estava ou não estava cumprindo a profecia? A palavra do Senhor estava cumprida, irmãos. Então era necessário que isto acontecesse, porque todas as coisas, irmãos, que estavam acontecendo no Novo Testamento, na Nova Aliança, já havia sido profetizado lá na Antiga Aliança, e estava então agora se cumprindo em Cristo Jesus. Alegra-te, cidade de Sião. E o povo se alegraram. Não é isso que diz a palavra? Quando Jesus monta na jumentia e o povo espalha os mantos pelo chão, os ramos pelo chão, e aí começam a clamar, começam a gritar: hosana, hosana, o que vem sobre nós, hosana, que vem o rei de Israel, o rei
de Davi, aleluia. E aqui está dizendo então, exulte Israel, ó Jerusalém, eis que o seu rei vem a vocês, justo e vitorioso. Justo e vitorioso. Estava cumprindo a profecia. Aleluia. Aleluia. Terceiro, quinto lugar, a resposta do povo, as pessoas estenderam as vestes, os ramos pelos caminhos, um gesto de submissão e honra reservada aos reis. Veja bem, por que eles fizeram aquilo? Uma submissão. Vocês fariam para um rei? O rei de Israel lá, na época, por que não para Jesus? Por que não para Jesus que veio humilde, simples, cumprindo assim a profecia de Zacarias? Eles então esparramaram ali os mantos e honraram o rei. E honraram o rei Jesus, aleluia. A proclamação, o grito de esperança. Nos versos 9 a 10, está aqui dizendo assim: os que iam adiante dele e os que seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi, Hosana nas alturas, aleluia. Olha aqui, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Eles sabiam que ele, Jesus, era o filho de Davi e que o reino vindouro de Davi estava chegando. E Jesus, Deus o Pai, ele deu esse reino a Jesus, aleluia, ao Cristo, ao nosso Senhor. Graças a Deus, que coisa maravilhosa, irmãos. Como nós já dissemos, Hosana significa salva-nos agora. A multidão reconhecia Jesus como filho de Davi, mas muitos esperavam um libertador político. Alguns não acreditaram, alguns estavam esperando, um libertador político. Não esperava um Jesus nascido numa manjedoura, um galileu, não. Esperavam alguém que fosse resolver os problemas políticos, libertá-los de Roma, do Império Romano. Mas Jesus veio humilde, simples, e recebeu as honras que a ele foi dedicado. Então a proclamação, o grito desse povo: Hosana, Hosana ao rei, filho de Davi. Louvado seja o nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor. O povo estava aqui, citavam melhor aqui o Salmo 118. O povo aqui citava o Salmo 118, e esse salmo é maravilhoso. Eu estava lendo, observando, e veja bem como diz a palavra do Senhor. O salmista deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Olha como o salmista fala: dai-lhe graça,
Dei graça ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Que Israel diga, seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam, o seu amor dura para sempre. Aleluia, aleluia. Mas no versos 24, ele disse, esse é o dia em que o Senhor agiu. Alegramo-nos, exaltamos neste dia. Salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faz-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor, aleluia. Bendito é o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor, nós os abençoamos. Aleluia, aleluia. Então, irmãos, estava então aí mais uma profecia, estavam falando sobre o Salmo 18, quando eles falam, bendito, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Observação, o rei que examina a sua casa. Já nos últimos versículos, quando Jesus chega em Jerusalém, o verso 11, diz assim, Jesus entrou em Jerusalém, dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta, e como já era tarde, foi para Betânia com os 12. O que nos mostra aqui? Que Jesus, irmãos, ele entrou e não fez nada, ele somente observou todas as coisas. E hoje aqui, na escola dominical, o pastor fez uma apresentação, foi até interessante, conosco aqui, com os homens. A turma que vinha com Jesus, quando Jesus mandou alguém, os 12, que fosse buscar, 2 dos 12 que fosse buscar o jumentinho, e que esse chegou com o jumentinho, e veio já com a turma, junto com os discípulos, e os que estavam em Jerusalém, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, e todos que já estavam no templo, desceram para encontrar, e no caminho, quando eles encontravam, todos estavam exaltando o Senhor e dizendo, Hosanas, Hosana, o que vem em nome do Senhor, aleluia. Que coisa maravilhosa, irmãos. E quando então Jesus se encontra essas duas turmas, e eles entram, Jesus entra no templo, e aqui, ele somente observa o que está acontecendo, e não fala nada, porque aqui, segundo a palavra aqui, está dizendo que já era tarde, Jesus entrou em Jerusalém, dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta, viu o que estava acontecendo, todas as tudo que tinha dentro ali do templo, no átrio, no pátio ali, todas as coisas, aquilo que os cambistas estavam fazendo, vendedores, e aquela confusão toda, Jesus observou tudo em silêncio, e a palavra diz que ele voltou para Betânia, voltou para a aldeia de Betânia, e foi examinar, ver o que estava acontecendo. A inspeção silenciosa do Senhor, ao entrar no templo, Jesus faz um discurso imediato, Jesus não faz um discurso imediato, ele
observa tudo silenciosamente. Antes de se retirar para Betânia, ele só observa, irmãos. Ele só observa todas as coisas. Isso aqui é interessante para nós. Ele está com os olhos atentos a todos nós. Ele está com um olhar para esta igreja. Ele está contemplando a esta igreja aqui e observando tudo que nós estamos fazendo. Para a aplicação, Jesus continua observando a sua casa, as nossas vidas, a igreja hoje. Então Jesus está observando, irmãos, as nossas vidas. Ele te conhece, Ele sabe onde você mora, Ele sabe o seu endereço, Ele sabe, viu, José, o seu CPF. Ele conhece tudo, irmãos. Ele está observando tudo, a nossa vida. Ele conhece todas as nossas vidas. Ele não se deixa levar pelo barulho das multidões. Examina a realidade da congregação, do culto prestado a Ele. Não adianta fazer barulho, né? O povo fazendo barulho, que é a confusão toda, mas ele observava o que estava sendo cultuado, o que estava sendo oferecido a Ele. Ele requer o que, irmão? Submissão total. Assim como devemos, assim como os donos do jumentinho e os discípulos obedeceram, devemos também estar prontos para entregar ao Senhor o que Ele pedir. Assim como o dono daquele jumentinho, e assim como os discípulos que obedeceram, nós também, irmãos, debaixo da submissão do Senhor, de uma submissão total, nós também devemos também, sabe, entregar tudo o que Ele pedir. Tudo que Ele pedir, nós devemos de fazer, entregar, e principalmente o nosso melhor louvor, nossa melhor adoração, sabe, tudo que nós temos, irmãos, nós temos que depositar diante do Senhor. O verdadeiro discipulado, seguir a Jesus, exige entender que o seu reino não é deste mundo. O reino do Senhor não é deste mundo, irmãos. O reino do Senhor não é deste mundo. Nós já estudamos, já ouvimos falar sobre isso. O reino do Senhor é nos céus, aleluia. E o reino do Senhor não consiste em comida, bebida, não, mas sim em justiça, paz, amor e alegria. O reino de amor, de sacrifício, de humildade, adoração genuína. Mas nós não queremos isso, irmão, sacrifício. Não é? Domingo pela manhã, pastor, me deixa eu dormir até mais tarde. Mas é 8 horas da manhã, irmãos. Você levanta de segunda a sexta-feira, 5 horas, 6 horas da manhã para o trabalho. Domingo, 8 horas da manhã, hein? Um sacrifíciozinho para vir à escola, para aprender a palavra. Não. Sacrifício, humildade. Quantos de nós queremos não ser humilde? Não, eu sou o cara. Eu não, irmãos. Quem é Ele. Ele é tudo. Ele é tudo. Foi um verdadeiro discipulado aqui. Jesus exige entender que o seu reino não é deste mundo, né? Ele exige adoração genuína. A nossa hosana, salva-nos, Senhor, agora, deve ser de um coração que deseja a salvação
do pecado e não apenas os benefícios temporais. Às vezes nós só queremos benefício agora, né? Eu preciso, Senhor, eu preciso agora, preciso dessa libertação, eu preciso dessa bênção, dessa cura, eu preciso disso. Não, irmãos, nós precisamos de dedicar a nossa vida ao Senhor, ao Rei que está vindo, ao Rei que adentrou em Jerusalém, montado em um jumentinho, ao Rei humilde, aleluia, que até então entrando em Jerusalém. Começa então agora o que? A última semana, Jesus entra em Jerusalém e não volta mais, porque dali agora ele vai para a semana em que vai ser preso, vai ser julgado, vai ser condenado e vai ser morto, mas também ele vai ressuscitar, aleluia. E no próximo domingo nós estaremos o quê? Relembrando ou comemorando a ressurreição de Cristo, a Páscoa do Senhor, aleluia. A Páscoa do Senhor. Hoje, domingo de Ramos, hoje alegria, Ele está entrando, Ele está sendo exaltado, Ele está sendo glorificado. Domingo que vem, Ele está sendo ressuscitado, Ele está sendo glorificado, porque Ele, aleluia, ressuscitou e subiu ao céu, e está à direita de Deus, intercedendo por nós, aleluia. Quando você dobra o seu joelho e clama ao Senhor, Ele está atento, Ele está ouvindo a sua oração, aleluia. Por isso que o escritor aos Hebreus diz, cheguemos com diligência ao trono da graça, aleluia. Você hoje, você tem liberdade para adentrar ao Santo do Santo, a entrar no Santo do Santo e clamar ao Senhor com total liberdade, porque Ele morreu, mas ressuscitou e está vivo para todo sempre. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor. E vamos, irmãos, fazer isto, sabe? Ter uma submissão, sabe? Sermos submissos ao Senhor totalmente. Em tudo, sejamos submissos a Ele. Em tudo, irmãos. Sabe, não há o que, sabe, diferenciar, tirar, não, isso aqui não. Não, sim, irmãos, é todas as coisas. Tudo. A palavra fala em Filipenses que Jesus Cristo, Ele foi submisso, Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, aleluia. Ele foi obediente, irmãos. Nós também precisamos de sermos submissos ao Senhor, o reino dEle, sabe, o reino dEle. A princípio, sabe, quando eu fui escalado para hoje, eu tinha uma mensagem que saiu na escala, o pastor havia me dado, para falar sobre o reino, o povo do reino e os seus bens. Mas hoje pela manhã, ele mudou. E Deus tem um propósito em todas as coisas, né? Deus tem um propósito em todas as coisas. O importante é, irmãos, que nós estamos fazendo a obra de Deus. O importante é que nós estamos fazendo com que o reino de Deus seja expandido. Isto é o que a palavra lá em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso, deixa eu ver aqui que eu esqueci agora. O versículo, meu Deus, pulei. A partir do versículo 19, vai falar sobre tesouros. Não acumuleis tesouros na terra,
mas no céu. E como eu fui pensar, sabe, pastor, como que é acumular? E aí eu vi que o acumular é fazer o reino de Deus, irmão. Quando nós nos dispomos a ser submisso à obra de Deus, é fazer o reino de Deus se expandir. Aí estamos acumulando no reino dos céus. Aleluia. Vamos orar. Pai, neste momento, somos gratos, Senhor, pela Tua palavra nesta noite. Te louvo, Deus, pela vida da Tua igreja. Te louvo, Senhor, porque o Senhor, aleluia, o Senhor veio a essa terra, se submeteu à humildade, a ser humilde, a obedecer e morrer em nosso lugar, para nos dar o direito à salvação, para nos dar o direito a essa salvação soberana, eterna, aleluia. Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Pai, por esse momento maravilhoso, pela Tua igreja que está neste lugar. Ó Deus, os Teus filhos que aqui estão, que congregam neste lugar. Pai, que o Senhor continue abençoando, estendendo as Tuas mãos sobre a vida de cada um, para que possamos, Pai, sermos submissos à Tua obra, sermos submissos ao Senhor, sermos submissos à palavra do Senhor. Ah, Senhor, meu Pai, eu Te louvo, Senhor, eu Te exalto nesta noite. Hosana o que vem em nome do Senhor. Hosana o Senhor, o Rei dos Reis. Ah, Senhor, obrigado. Obrigado, Pai, por tudo nesta noite. Eu Te louvo, Senhor, por tudo e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Muito bem, irmãos. Põe a mão no seu coração e repita comigo, depois de mim, que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém. Vão em paz, irmãos, que Deus dê uma semana de milagre e de vitória a todos, em nome de Jesus. Amém.